Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar agora com o nosso curso de C# orientado ao Visual Studio 2012, onde nós estamos estudando a sintaxe da linguagem e todos os seus atributos para o seu funcionamento. Na última aula, estávamos estudando a respeito dos tipos de variáveis, da tipificação. Estudamos diversos tipos dessas variáveis, inclusive as suas conversões, as formas de conversão de um tipo para o outro. Dessa informação, dessa lição, fica a importância da gente colocar um comentário adicional já no início dessa aula. Dentro da explicação colocada na última aula, nós informamos que o tipo de variável denominado int, ele corresponde a um system int32, ou seja, um inteiro com 32 bits de capacidade, de tamanho, digamos assim, de uma maneira mais simples e popular. O long já é um int 64, ou seja, ele possui uma capacidade muito maior. Eu posso realizar cast de um int para um long e de um long para um int? Posso, desde que as capacidades nessas conversões estejam respeitadas. Então, da informação passada na última aula, apenas fazemos a observação para que vocês prestem atenção de que essa conversão de um para outro, utilizando o cast, é possível, desde que ela respeite o tamanho da capacidade de cada uma desses tipos que nós estamos apresentando, certo? Passamos agora para o nosso próximo assunto, que é sobre boxing e unboxing. O conceito de boxing e unboxing é, na verdade, algo relativo ao tratamento com relação a uma library chamada system.object. E o system.object, na verdade, ele representa todo tipo de classe possível a ser utilizado dentro do .NET. O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu tenho um object, esse objeto ele pode receber, ele pode encapsular qualquer tipo de classe, qualquer nível hierárquico de classe dentro do .NET. Por quê? Todas elas possuem como base o system.object. Nós vamos ver isso um pouco melhor quando a gente estiver estudando os conceitos de orientação a objeto, hereditariedade, polimorfismo, dentre outros. Nisso, a gente vai tratar um pouco melhor e conhecer um pouquinho melhor como funciona o object. Na verdade, o que eu posso dizer para vocês? Que object, ele pode receber qualquer tipo de informação, certo? Eu posso atribuir a um object. Vocês vão utilizar isso muito durante o tempo de desenvolvimento de vocês para algumas funcionalidades que precisam trafegar informações genéricas ou que muitas vezes precisam utilizar informações que podem ser utilizadas em mais de um contexto, com tipos diferenciados. Isso é muito comum. Então o object é muitas vezes utilizado com esse fim. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um inteiro aqui com o valor 10, certo? Eu poderia fazer com que o meu object recebesse essa informação através de um cast com o valor referido. Nesse momento, o meu objeto O receberia um inteiro com a informação que eu estou passando. Isso acontece normalmente. Se eu for debugar essa minha aplicação, vou debugar aqui, passo o mouse em cima da variável para eu pegar o valor dela e eu buscar informações. O A vale 10 e o O, ele também vai receber esse valor 10. E se eu procurar o tipo de informação que está sendo colocada para essa variável, ele vai descrever ela com o tipo que eu estou referenciando. Então, por exemplo, se eu pegar esse código e der um console.writeLine e buscar dessas informações o meu objeto o.getType toString, que é claro, eu vou verificar aqui no getType, ele vai retornar um type. E esse type, para facilitar, eu posso mandar ele utilizar o método toString, que ele já escreve em string automaticamente essa informação. Mando read aqui.
e vou rodar o aplicativo aqui. Ele vai me trazer o system_int_32. Quer dizer, o meu objeto O realizou um unboxing dessa informação e ele guarda dentro dela um int32. Essa informação já nos diz muito, já nos ajuda muito, porque ela faz com que a gente tenha a certeza de que o system.object, e aqui no caso a gente está usando a diretiva de abreviação, eu posso declarar tanto system.object aqui quanto object, como eu estou fazendo. Entendeu? Isso aqui é a mesma coisa. Ok? E aqui eu tenho o tipo descrito dentro do objeto, que é a referência que eu possuo, enfim, desse cara. Existe ainda a operação inversa, que é, na realidade, eu realizar uma extração desses valores. Eu tenho como pegar esse valor de volta, ou seja, dentro do meu objeto, eu não vou conseguir escrever o valor desse cara e nem fazer cálculos com essa variável inteira se eu, digamos, não extrair esse valor, né? Como ficaria para eu poder pegar esse valor de volta da variável, né? Eu posso muito bem aqui declarar um outro inteiro e dizer que ele vai fazer um cast de inteiro para o objeto O. Nesse ponto, eu posso colocar um outro writeLine para escrever esse valor na tela. Então, eu coloco um outro console writeLine e vou escrever esse valor do B aqui para verificar se ele realmente recebeu essa informação. E está aqui ela, o valor está retornado. Num conceito mais teórico, o boxing e o unboxing, eles servem para encapsular um valor dentro de um tipo genérico. A gente chama esse object de pai de todos, né? Porque todos os tipos podem ser colocados, ou seja, dentro desse object. Eu estou falando em termos bem populares isso, essa questão de colocar dentro, é atribuir o valor, é receber o valor, até para que fique fácil um pouco o entendimento, porque a gente recebe muito e-mail de vocês pedindo para que facilite o máximo possível a forma de entendimento desses conceitos técnicos, né? E são conceitos teóricos importantíssimos. A gente vai retomar esse conceito logo mais à frente no curso, com relação a estudo de objetos mesmo, e o object ele faz parte desse contexto de guardar valores de referência, e ele possui essa forma diversificada, ou seja, ele recebe todas essas outras formas dentro do seu tipo. O object então é o pai de todos, e eu consigo converter qualquer coisa, eu consigo guardar dentro de um object, certo? Vale a pena lembrar também, dentro desse conceito de boxing e unboxing, que todo tipo de operação que eu precisar realizar com a variável que está dentro de um object, ou seja, que foi atribuída a um object, ela precisa de uma condição especial, nem que seja essa atribuição que eu estou fazendo aqui, que na realidade é um unboxing, e esse unboxing poderia estar escrito de uma outra forma também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu tenho um C, eu quero fazer com que o C seja um valor de soma entre dois valores, ou uma multiplicação entre dois valores, eu não preciso fazer a declaração dessa forma. Eu tenho um jeito especial para fazer isso dentro do C#, que é bem bacana. Se eu declarar a variável C, por exemplo, e envolver essa informação do int O entre parênteses, todas as informações necessárias para a busca desse valor vão estar disponíveis para mim quando eu colocar um ponto depois desses parênteses. Essa sintaxe aqui é muito usada. Eu estou mostrando ela no começo do curso por gosto mesmo, porque é muito importante ter ela como referência. Vocês vão usar muito. O que acontece? Ele, quando ele tem esses parênteses aqui, envolvendo um casting, por exemplo, ou um outro objeto que seja, ele reconhece o valor resultante dessa operação, digamos assim, e disponibiliza todos os métodos e propriedades
para a resultante dessa operação. Qual vai ser a resultante dessa operação? Um inteiro. Se eu fosse clicar no inteiro, por exemplo, b ponto alguma coisa, ele me traria os mesmos métodos ou propriedades. Então, funciona dessa forma, ou seja, explicitamente eu declarar uma variável e fazer o cast aqui dessa forma, que ele realiza o unboxing, ou seja, ele tira de dentro do conceito do object e recebe ela como um inteiro, ou eu posso simplesmente usar dessa forma que eu não preciso nem fazer uma declaração. Aqui eu já tenho o meu valor disponível. Certo? Por quê? Porque eu posso querer escrever como uma string, por exemplo, dar um getType, seja o que for, e isso aqui é válido como uma expressão. Então, se eu colocasse dessa feita um writeLine desse jeito, a interpretação do compilador para mim, dessa linha 21, seria que ficou um pouco grande, né, o contexto, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu me achar aqui. Seria que essa expressão, onde eu estou marcando aqui na linha 21, vai gerar um resultado, que é um inteiro, que recebeu o valor 10 lá no início do meu código. Sendo assim, esse valor, ele tem, estando envolvido em parênteses, a disponibilidade de todos os métodos possíveis para esse inteiro, ou seja, como se fosse uma declaração normal. Então eu consigo realizar as operações normais com eles, e eu não preciso fazer uma declaração de uma variável. Ou seja, eu não teria que declarar uma variável b para fazer essa operação. Ou seja, ele dinamiza e melhora o meu contexto um pouco e torna o meu código até, de certa forma, um tanto quanto mais conciso, porque ele retira a necessidade da declaração de uma outra variável. Certo? Eu vou separar esses dois exemplos aqui, para que vocês tenham eles no código fonte, porque isso aqui sim, vocês vão usar muito dentro do C Sharp. Quem não tem muita experiência ainda em C Sharp, não viu isso ainda, vai ver muito esse tipo de declaração. É muito utilizado, principalmente quando eu estou trafegando tipos diversos. Eu preciso usar essa conversão muito dinâmica, muitas vezes dentro de uma comunicação entre camadas do meu sistema. Então isso é usado pra caramba, é muito usado mesmo, certo? Vocês vão ver então muito disso aqui. Por fim, a última definição que nós colocamos para essa aula de hoje é o chamado system. Opa, falhou aqui. System.type. O system.type é uma definição do framework que possui uma declaração de tipo, ou seja, sempre que eu for pegar o tipo de uma classe qualquer dentro do sistema, ele necessariamente vai ter que ter uma declaração de tipo, certo? Seja ele qual for, seja de que natureza for. Então o que acontece? Sempre que eu tenho aqui um int b, por exemplo, se eu der um b ponto, ele vai aparecer aqui o getType, aonde ele retorna o type desse meu objeto, enfim, dessa informação. Se eu fizer a declaração do seguinte tipo: system.type, declarei o valor t aqui recebendo b.getType, ele vai atribuir a essa t o tipo referenciado desse b aqui, ou seja, vai ser um system int 32, que é o meu int. Também é um recurso muito utilizado dentro do .NET, vocês vão ouvir bastante se tratar disso, bastante se falar disso, certo? O tipo. O tipo pode ser, para ser impresso na tela, eu posso dar um t.toString, ou pegar, por exemplo, o nome, que ele retorna uma string com o nome do tipo, para imprimir na tela. Mas o tipo também é muito utilizado nas conversões dentro da ferramenta, dentro do ambiente. Ele é muito usado. Também vou deixar ele aqui por enquanto como um conceito que a gente vai ver logo mais adiante, certo? Então, para boxing, unboxing, definição de tipo e o system.object, que é o que nós vimos na aula de hoje, esse é o conteúdo que vocês terão com o código-fonte entregue. Essas informações, lembrando, elas vão fechando mais
na medida que as aulas vão avançando, porque as informações com relação ao framework, elas são muito grandes, muito complexas, são numerosas. Então a gente demora um tempo para passar todas elas. Eu peço que vocês vão absorvendo aquilo que é possível dentro dos conceitos, certo? Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado.